Olá, meu nome é Vitor Sabenberg. A convite da professora Gabriela Izar, da UniCeub, eu vou mostrar um pouco do meu trabalho, focando em computação e fabricação digital. E, por fim, vou mostrar 3 projetos acadêmicos que mostram diferentes maneiras de abordar esses temas. Então, meu interesse em computação ah, envolve buscar novas maneiras de trabalhar o projeto, novos processos projetuais. Então, como exemplo, vou mostrar esse projeto que foi desenvolvido pelo SubDV Architecture, em São Paulo, dirigido pelo Franklin Lee e a Anne Berriquet. Então, a ideia é que você tem que alterar seu processo de pensamento quando você programa computadores para gerar formas arquitetônicas. O que a gente chama isso de um processo bottom-up, em que as regras fazem emergir o projeto. Então, não nos interessa modelar parte por parte, mas sim projetar o processo. É como se fosse um meta-design. Então, não se desenha com linhas ou curvas, mas sim com algoritmos. Então, à esquerda, você pode ver uma visualização do projeto, e à direita, nesse algoritmo super caótico, é a representação gráfica do raciocínio projetual. Então, eu inicio desenhando um grid no espaço, eu encontro o vetor solar para projetar uma linha nesse grid, eu intersecciono esses vetores com novos pontos, para assim produzir as superfícies, a estrutura e por assim vai. Então, como eu expliquei para o computador qual é a lógica projetual, eu posso alterar os parâmetros do projeto e em tempo real o desenho é atualizado. Ou até mesmo eu posso aplicar um algoritmo evolutivo que vai testar todas as diferentes variações da fachada dentro do algoritmo para avaliar a quantidade de sombra dentro do edifício e encontrar a solução mais otimizada. Então, por fim, a forma final não é o resultado de um desejo artístico do arquiteto, mas sim o resultado de um processo de otimização nesse caso. O intuito é que no processo projetual tradicional se gasta mais tempo e esforço produzindo os desenhos técnicos e menos tempo com a concepção projetual. E conforme o projeto avança em fases, em estágios, como o desenho conceitual, o desenho esquemático, desenvolvimento do projeto, produção dos desenhos técnicos, conforme progride, se torna mais difícil alterar partes do projeto. Porém, quando você programa o projeto, se gasta mais tempo e esforço para conceber o projeto e menos fazendo a parte mecânica dos desenhos. E é possível alterar todos os desenhos muito rapidamente, porque quem está fazendo o trabalho braçal é o computador. Então, a ideia é passar menos tempo na parte chata, que é produzir os desenhos técnicos, e mais tempo na parte em que a inteligência do arquiteto e o conhecimento do arquiteto é mais vital, que é na concepção do projeto. Ou, por exemplo, a computação também abre possibilidades para maneiras de produzir projetos que não eram possíveis antes. Então, esse projeto é desenvolvido para o estúdio do Guto Requena. A gente se perguntou e se o amor pudesse definir a geometria, definir a forma de objetos do dia a dia. Então, a ideia é que diversos sensores, como microfone, leitor de
ondas cerebrais e de batimentos cardíacos são instalados em uma pessoa, e essa pessoa é convidada a contar a história de amor dela, e a máquina vai avaliar todos esses parâmetros. Então, a partir de um sistema de partículas, a máquina lê esses sinais e produz para cada pessoa um objeto único de acordo com a história de amor única dessa pessoa. Bom, por outro lado, é necessário descobrir como fabricar essas geometrias que são produzidas pelo computador. Então, a partir da década de 90, a computação também entrou na fabricação da indústria civil. O que é interessante é que, se você produz 1 milhão de peças retangulares com a mesma geometria, é a mesma dificuldade, o mesmo custo do que produzir 1 milhão de peças complexas com geometrias completamente diferentes. Porque para o computador, essas curvas malucas, se é uma curva maluca ou se é um quadrado, não faz diferença. Porque para a máquina, o que interessa apenas é seguir as instruções linha por linha. Então, é possível ver aqui, ele está falando, vá para a posição x0, y0 e ligue o spindle a 1800 rotações por minuto. Agora, mova para a posição x65, y31, z30, mova para a posição, por aí vai. Passo por passo, a máquina vai seguindo. Então, não interessa se é muito complexo ou se é muito simples, é a mesma dificuldade para a máquina. O que traz de interessante para o processo projetual é que é possível produzir protótipos com muito mais facilidade. Então, há um loop entre o desenho e a produção física do objeto, de certa maneira que os modelos físicos servem não apenas para representar o projeto, mas também para alimentar ideias projetuais. Então, o arquiteto é capaz de começar a construir em escala 1:1 seus próprios protótipos do seu projeto. Então, isso aproxima novamente o arquiteto ao método construtivo. E, ao mesmo tempo, é necessário imaginar que, com uma nova técnica de fabricação, é necessário buscar uma nova estética que seja resultado dessas ferramentas. Então, a ideia é que a ferramenta ela não é algo que existe fora no mundo, existe dissociada do arquiteto, mas sim a ferramenta faz parte do arquiteto, faz parte de como imaginar o projeto. Como o Marshall McLuhan diz, nós criamos as ferramentas e as ferramentas criam a nós. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um projeto de fabricação digital que eu colaborei. Foi uma consultoria do SubDV Architecture para os irmãos Campana. Então, eles queriam fazer essa parede no museu na Holanda que possuísse nichos para abrigar pessoas e objetos. Então, eu recebi a superfície de como eles queriam, e meu trabalho foi, a princípio, racionalizar para tornar economicamente viável construir isso. Então, é possível ver que por trás de uma parte dessa instalação, isso aqui é apenas uma seção, é possível ver que apenas algumas chapas de madeira tocam a parede, que é usada como guia. As outras são apenas um offset da superfície para economizar material. O próximo passo é fatiar. Então, eu estou automatizando o processo com o computador. Eu fatio toda a estrutura e isso evita que haja erros humanos. E essas fatias a cada 15 milímetros. Essa aqui é um exemplo de uma dessas fatias. E eu coloco todas no plano
para poder cortá-las agora de acordo com a dimensão máxima da máquina de usinar controlada por controle numérico. Então eu posso gerar milhares de peças únicas apenas com sua identificação única. Esse projeto tem em torno de 15 mil componentes, cada um com uma geometria única. E, enfim, o desenho técnico para a construção desse projeto é muito mais um desenho da IKEA de como montar o componente do edifício do que um desenho habitual onde há cotas, onde há plantas, cortes, elevações. Então é muito mais um manual de montagem do que de fato um desenho que estamos habituados na construção. Então agora eu vou mostrar 3 projetos acadêmicos mostrando como meu interesse em computação foi alterado pelo tempo e foi alterado em diferentes projetos. Então vou começar mostrando minha tese de graduação na Universidade Mackenzie. Meu interesse era em desestigmatizar a favela. Entender a favela não como uma condição socioeconômica, mas sim diferenciar a favela do território formal a partir da sua lógica formal, a partir de sua lógica do crescimento do tecido, que é uma lógica emergente, é uma lógica bottom-up. Meu interesse em favelas surgiu porque o processo de urbanização no século XXI se tornou sinônimo do processo de favelização. Esse aqui é um mapa mostrando essas megacidades, quantos habitantes elas recebem por hora. Então, por exemplo, São Paulo cresce 24 habitantes por hora. E cidades como Lagos, na Nigéria, cresce 42 habitantes por hora. Com esse ritmo, é impossível construir habitação para abrigar todas as pessoas. Então a favela funciona muitas vezes como uma solução, como um abrigo temporário para as pessoas que estão chegando nessas cidades. Então, como estudo de caso, eu escolhi Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo e a segunda maior da América Latina. Seu tamanho varia de 70 mil habitantes para 200 mil habitantes, de acordo com a fonte. E seu início se dá na década de 70 e o seu crescimento explode em 1983. E para provar a tese de que ela funciona como um local onde temporariamente as pessoas habitam, quando chegam a essas megacidades, é importante constatar que 92% dos habitantes de Heliópolis vieram do Nordeste ou são filhos de pessoas que vieram do Nordeste. E é um terreno muito pujante, é uma área da cidade muito pujante, tem 3 mil estabelecimentos e ela é localizada na região central da cidade, com grande oferta de transporte público e infraestrutura de parques ao redor. Então, devido à pressão popular, essa favela recebeu grandes melhorias. E o que é interessante para mim é constatar que características desejáveis do discurso urbanístico contemporâneo já estão presentes em Heliópolis. Então, por exemplo, esse aqui é um mapa do uso do solo, mostrando que essa área de uso misto, que é uma dos argumentos principais do urbanismo contemporâneo, é exatamente a área da favela de Heliópolis. Então, a favela de Heliópolis tem mistura de usos, não depende de carros para funcionar, ela possui alta densidade, há uma ideia de comunidade que, de certa maneira, se perdeu na cidade formal moderna.
apresenta oportunidades de inovação, tem um uso do espaço público muito forte e o vínculo entre as pessoas é muito forte, as pessoas se autoajudam. E o que acontece é que há uma negociação, a forma desse território é uma negociação de diversos atores em uma escala menor. Então, faz emergir um todo complexo em uma escala ampla da negociação entre cada ator do território. Então, assim como as abelhas fazem suas colmeias, como a inteligência distribuída das abelhas produz uma colmeia, que é um todo mais complexo, a favela é também um grande laboratório de inteligência coletiva. E é impossível lidar com toda essa complexidade de uma vez só, pois a gente está acostumado a pensar uma estrutura de árvore, em que cada coisa está na sua gavetinha e não pode fazer parte de várias gavetas diferentes. Enquanto a complexidade da cidade, especialmente a complexidade do território informal, é definida pela lógica da treliça, pela lógica rizomática. Então, no nosso modo tradicional de pensar, é incapaz de lidar com toda essa complexidade. Então, minha intenção era buscar uma nova intuição que fizesse emergir comportamentos complexos. Então, esse aqui é um celular autômata, que é um sistema computacional muito simples, que inicia com o primeiro passo, em que há um quadrado preto entre todos esses brancos, e a segunda geração responde a uma regra. Então, por exemplo, se esse quadrado for preto e os vizinhos forem branco, faça um quadrado preto. Se o quadrado for entre um vizinho preto, o de cima branco e o da direita branco, faça isso preto. Então, é uma regra muito simples e que, quando ela é repetida, ela produz comportamentos. Então, aqui, essa regra produz um triângulo. Mas, alterando essa regra, ainda muito simples, é possível produzir comportamentos extremamente complexos como esse. Então, eu fiz esse algoritmo que, a partir de uma regra muito simples, que é a posição da periferia do território informal e a topografia, ele simula possíveis gerações de formas do território informal. Ou outro exemplo de exercícios em morfogênese, em que, a partir de uma regra simples chamada flocking, que é inspirado no voo de pássaros, quando os pássaros estão muito distantes, eles tentam se aproximar, e quando eles se aproximam muito, eles tentam se distanciar. Então, essas regras fazem surgir um comportamento mais complexo. Ou, por exemplo, eu usei o mesmo tipo de comportamento para popular essa superfície com partículas e registrar o caminho que essas partículas fazem na superfície. Então, quando eu falo para a máquina parar, ela produz uma superfície que possui esse tipo de efeito, que me interessa esteticamente e, do ponto de vista de engenharia também, eu vou mostrar no futuro o porquê. Então,
Após várias visitas, eu encontrei um sítio que me interessou, que faz a fronteira entre a cidade formal e a cidade informal. E atualmente ele está dessa maneira. Há um córrego separando o meu terreno e a cidade formal da cidade informal e a estrada principal. Então, o meu interesse não é desenhar um objeto estanque desarticulado do terreno, mas sim desenhar o terreno em si, desenhar a paisagem em si, desenhar a cidade em si, integrando arquitetura e cidade, integrando cidade formal e favela. Principalmente porque há muita falta de espaço público nos territórios informais. Então, não faz sentido ocupar espaço público com um objeto, mas sim fundir o objeto com o espaço, produzindo uma paisagem funcional. Então, eu usei a mesma lógica do crescimento do voo dos pássaros para produzir uma superfície que conecte a cidade formal com a cidade informal. Então aqui é possível ver que o voo dos pássaros, o algoritmo que simulou o voo dos pássaros, produz essa corrugação na parte inferior da superfície, que faz com que surja uma questão estética que me interessa, que é a constatação de que nós temos tanto poder computacional hoje em dia, com um simples laptop, que a gente pode produzir projetos que tenham uma estética excessiva, que haja muita geometria, haja muita coisa acontecendo, que não era possível de outra maneira. Ou que traz questões que foram utilizadas, que foram importantes na história da arquitetura, como no Barroco, no Rococó, do terror do vazio, do horror do vazio, da ideia de que cada parte tem que ser super articulada, cheia de coisas acontecendo, e que eu vou mostrar mais à frente que vai se tornar cada vez mais uma agenda estética importante para a minha arquitetura. Então aqui é possível ver como que esse terreno conecta, ou esse projeto conecta a cidade formal e informal. E minha ideia em relação ao uso do ground, do solo, é tentar dobrar o solo, de maneira que eu consiga abrigar o meu programa no solo e também oferecer espaço público no solo, que é uma estratégia que eu vinha utilizando em diversos projetos e que é muito disseminada a partir do final dos anos 90, com a ideia de folding in architecture, com a ideia deleuziana da dobra. Então aqui em seção é possível ver que o meu projeto é basicamente duas superfícies que continuam do solo e se conectam uma à outra, de maneira que há um térreo, digamos, superior e um térreo inferior, mas ambos são a continuação do solo e no meio eles se conectam. Então o projeto é basicamente duas superfícies que articulam o espaço e apresentam essa estética excessiva que faz com que a estrutura funcione melhor, e foi uma intuição de que uma folha de papel lisa ela não trabalha em diversas direções, então ela tende a ter um deslocamento maior, a deformar mais, enquanto que uma folha de papel amassada ela tem resistência em diversas direções, de modo que ela deforma menos nos balanços. E isso foi testado com análise de elementos finitos para mostrar que eu posso ter a mesma performance estrutural usando 30% menos material, devido a essa corrugação. Bom, como é que se fabrica isso?
A ideia é a produção de formas com fabricação digital. Então, esse aqui é um mapa de todas as formas necessárias para o projeto. E para provar que é possível construir usando essa técnica, eu fiz um protótipo 1 para 1, que tem 1 metro por meio metro, e ele é fabricado com uma fresadora CNC. Violão, tiliquitiu, ano 2000, ano 2000. Violão, a ciência excitada fará o sinal da cruz e acenderemos fogueiras para apreciar, oh meu Deus, a lâmpada elétrica de science and reference. Will may sign a cross and will like bonfires to appreciate the electric ball. Bom, essa é a forma, é o negativo, que foi usinada como foi visto no vídeo. E a partir desse negativo eu produzi um protótipo em concreto. Mas então eu percebi que eu estava em busca de novos processos projetuais, novas formas de fabricar e produzir uma nova estética. Então eu percebi que era necessário imaginar também novos usos de materiais. O concreto é extremamente pesado, eu mal conseguia carregar esse protótipo de 1 metro por meio metro. Então, o que eu fiz foi descobrir qual é o caminho que as forças fazem nessa cobertura desse projeto. E inspirado num projeto do Tom Visconti, que é esse, em que ele utiliza materiais compostos. Então, a partir de uma forma inicial, ele vê aonde estão as maiores tensões, ele usina uma forma onde é aplicada a fibra de vidro e, olhando aonde estão as maiores tensões e o caminho que as forças fazem, ele aplica fitas de fibra de carbono sobre a superfície. Então ele produz uma ornamentação que é conectada, que é resultado das tensões dentro do objeto. Então eu propus um sanduíche de materiais compostos
em que as tensões principais são carregadas por vigas a uma superfície de fibra de vidro, outra superfície de fibra de vidro, e embaixo, onde as tensões não são tão grandes, há fitas de fibra de carbono, de maneira que se produz uma tatuagem no edifício que produz uma estética conectada à performance. Então, essas são as fitas de fibra de carbono, essas são as vigas principais, que carregam as tensões principais, e esse é o sanduíche, quando é fechado. Então, aqui é possível ver como esse projeto se parece. Minha ideia é produzir essa estética excessiva, cheia de geometria, cheia de efeitos na superfície, que é muito mais próxima à estética emergente da cidade informal do que uma estética impositiva da cidade formal. Então, aqui é uma seção em que é possível ver a diferença de níveis e como o programa é espalhado na superfície e apenas diferenciado de acordo com a diferença de níveis. Essa é uma seção, e é assim que o edifício se parece por dentro. É assim que se dá a conexão do edifício e da cidade, e é assim que se dá o espaço público sobre o edifício no térreo. Bom, esse aqui é o segundo projeto que eu quero mostrar. É um projeto que eu desenvolvi em 2015 no meu mestrado na Stadtschule Architecture Class em Frankfurt. Vai ser divertido para mim, porque vai ser a primeira vez que eu apresento esse projeto em português. Então eu vou ter que pensar em como traduzir toda a terminologia. Então me perdoem se eu ficar um pouco confuso ou for um pouco lento. Então o projeto é a inserção de novos usos na estação de trem central de Offenbach, que é uma cidadezinha próxima a Frankfurt. E a minha ideia é produzir um tipo de arquitetura que faça com que a borda entre ambas as cidades, entre Frankfurt e Offenbach, desapareça. Então, o que me interessa é produzir um tipo de arquitetura que faça com que bordas desapareçam. Então, é esse a visão geral do edifício, que é a estação abrigando novos programas. Então, minha estratégia arquitetônica é rejeitar os aspectos lineares tradicionais da arquitetura, a partir de uma arquitetura que produza efeitos painterly, efeitos que sejam mais próximos à pintura, ao brush, a pincelada do que da linha. Então, eu estou utilizando a dicotomia entre linear e painterly, que foi desenvolvida por Heinrich Wölfflin nos princípios da história da arte em 1915. Então, a ideia é que os efeitos lineares eles reforçam as bordas, enquanto os efeitos painterly, os efeitos de pincelada, eles tendem a borrar a borda. Então, à esquerda é possível ver o edifício atual, que é produzido por linhas, em que a borda é extremamente definida, e à direita é possível ver a minha planta térrea, como a borda desaparece a partir desses efeitos de pincelada. Então, essa ideia do painterly emergiu nesse primeiro experimento que eu comecei a fazer, em que há uma interioridade muito rica, com diferentes tipos de espaços. Então, aqui eu produzi um desenho
para experimentar como eu poderia mostrar seções rotacionando no espaço gráfico com o objetivo de ver dentro do objeto. E quando eu produzi esse desenho, eu percebi que ele parecia mais com uma pintura do que com um desenho de linhas. Então surgiu meu interesse na possibilidade de produzir uma arquitetura que tenha efeitos de pincelada em vez de efeitos lineares. Então, essa aqui é como o programa é distribuído. São diferentes pavimentos que abrigam o museu, um espaço expositivo, e mantém ainda o térreo como um espaço livre para a estação de trem continuar funcionando. E por cima há essa cobertura com esse excesso de geometria. O edifício ele parece uma pirâmide, o que, segundo Jeffrey Kipnis, argumenta que os edifícios que parecem pirâmides, eles sempre reforçam o local, mas essa é uma pirâmide um pouco diferente, eu vou mostrar o porquê. Uma inspiração para esse projeto foi essa antena que sofreu um acidente e em 1988 desmontou em cima de um edifício. Mas ao contrário dos edifícios pirâmides mais tradicionais, o meu projeto ele basicamente toca muito pouco no solo. Então ele reforça o solo, ele reforça o local, ao mesmo tempo que ele não quer fazer parte do local. Para a minha operação computacional, para produzir esse projeto, foi arremessar uma superfície em um input inicial e rotacionar ambos, e daí arremessar novamente, rotacionar ambos, arremessar novamente, rotacionar ambos, fazendo isso iterativamente para produzir esses efeitos excessivos que se aproximam muito mais aos efeitos Penterly do Barroco do que ao mainstream da arquitetura contemporânea com suas superfícies assépticas, suas superfícies suaves. Aqui eu estou interessado em efeitos excessivos da superfície e da sobreposição de superfícies. Como é possível ver aqui nessa seção, ou é possível ver também que essa operação produz diferentes tipos de pinceladas e em diversas direções. E é como eu chamo de corrugação. Mas, para mim, o mais importante é que a partir desse tipo de processo é capaz de fazer emergir espaços intersticiais entre as superfícies que têm diferentes efeitos espaciais. Então, é uma negociação entre a superfície que é arremessada e o objeto que recebe a superfície. Então, o objeto se torna o solo que recebe a figura, que é a superfície arremessada. E quando eu repito e rotaciono o eixo, a ideia de figura e fundo se torna mais complicada, porque uma figura em um momento se torna o fundo da outra, e isso acontece iterativamente. Então eu produzi esses modelos a partir de um dispositivo que era esse hexágono com uma barra de metal, onde eu jogava fibra de vidro e colava, rotacionava, jogava fibra de vidro e colava, rotacionava, gerava fibra de vidro e colava.
e para produzir esses modelos físicos, para entender como se dá o espaço no interior. E quando eu corto, eu posso ver que as curvas das seções, elas se desdobram em vazios e produzem essas corrugações. Então a corrugação começa a criar diferentes efeitos em diferentes escalas. Ela é capaz de produzir diferentes espaços intersticiais, onde eu posso colocar o meu programa. Ao mesmo tempo, ela produz um poché entre o interior do edifício e a pele exterior do edifício, e faz com que essa cobertura funcione bem estruturalmente, pois ela tem uma corrugação em diversas direções, criando um novo tipo de ornamentação ligada à performance estrutural novamente. Então você pode ver aqui como a articulação entre todas essas partes do projeto produz um novo todo. E a relação entre as lajes e essa pele exterior é heterogênea. Então, muitas vezes, na maior parte do tempo, há um distanciamento, de modo que as pessoas possam utilizar o espaço, mas às vezes ela produz divisões espaciais, como paredes, e às vezes funciona como pontos de apoio para as lajes e para a cobertura. E a seção ela se transforma constantemente. Então aqui é possível ver como, em um momento, a superfície é uma parede, no momento ela é distanciada, em balanço, em outros momentos ela funciona como colunas, em outros momentos ela funciona como uma fachada. E o efeito espacial produzido por esse edifício é muito mais próximo a caminhar na natureza do que caminhar na cidade formal. O que acontece é que na cidade formal a gente consegue ser muito mais abstrato, a gente não precisa prestar atenção o tempo inteiro no espaço ao nosso redor. A gente pode falar, ok, eu ando 2 quadras, viro à direita, ando mais 1 quadra e chego. Na minha proposta, é necessário estar constantemente atento em relação ao espaço. A experiência é muito mais próxima ao caminhar. Então, esse novo tipo de espacialidade produz uma nova forma de engajamento no espaço, muito mais próximo à natureza do que à cidade. Por fim, eu vou apresentar meu último projeto, que foi minha tese de mestrado, também na Estadão Show Architecture Class. É uma proposta para a cidade de Santa Madalena, nos Alpes italianos. E a razão eu escolhi essa cidade, esse vilarejo, para intervir, é a constatação de que o vilarejo na Europa está morrendo. Então, por um lado, o vilarejo compete contra as cidades que têm ofertas de estudos e trabalhos mais atrativos. Então, por um lado, o vilarejo vai perdendo sua população e, por outro lado, o vilarejo ainda quer manter a sua imagem nostálgica, essa ideia desse modo de viver idealizado pré-capitalista, que eu defendo que é uma ingenuidade, é uma coisa naiva. E, para mim, a solução para o vilarejo, economicamente, é transformá-lo numa commodity. Então, o turismo tem se tornado uma estratégia crucial para manter o vilarejo, o que transformou a ideia xenofóbica do vilarejo contra o estranho em um desejo de trazer
o estranho, ou a pessoa, o desconhecido para o vilarejo, como turismo. Então, por exemplo, Daniel Kyogran, um suíço italiano milionário, tem comprado vilarejos inteiros e transformado eles em um hotel de luxo. Então, o vilarejo inteiro se torna um único hotel. Então, minha proposta é acelerar essa estratégia e construir um vilarejo dentro de um edifício, utilizando o hotel como modo de urbanização, porque ele abriga todas as atividades necessárias para a vida humana. Então, esse vilarejo tem 1.000 habitantes e recebe no ápice da temporada de esqui 30.000 visitantes. Então, em comparação com o Atlanta Marriott, o grande hotel do Portman, em que há 1.600 quartos, é necessário construir um hotel 29 vezes maior do que o Atlanta Marriott. Então, para pôr esses 29 hotéis juntos em um único objeto, eu comecei a me interessar pela história de como partes e todos são compostos e pela questão da figura e do fundo. Então, o primeiro tratado de arquitetura do Ocidente, os 10 livros do Vitruvius, ele coloca uma série de problemas para o desenho e para o planejamento da cidade. Por exemplo, ordenation, que é a ordenação do espaço de acordo com quantidades, disposition, que é a relação entre partes para o todo, eurythmia, que é a proporção entre as partes interiores, simetria, que é a complementaridade dos elementos em uma composição, decore, que é a conformidade com regras, com tradições, e por fim, distributione, que é a organização do sítio e a sua logística. Cada um desses princípios teve uma aplicação direta no desenho das cidades. Com a redescoberta do Vitruvius no século XV, cidades começaram a ser planejadas como máquinas, de maneira a dobrar a natureza de acordo com o interesse, com a utilidade para humanos. E as cidades passaram a ser desenhadas sem nenhuma referência simbólica ou mística. O trabalho de Durer foi emblemático dessa transformação, pois tornou o desenho uma ferramenta científica para produzir a imagem da realidade. Esse foi um ato radical de produzir a imagem da realidade, pois ao invés do ponto de fuga, da perspectiva da construção legítima, que sempre é relacionada com o observador, a projeção ortográfica deu autonomia para os objetos a partir de um ponto de vista da realidade não humano. Então, projeção ortográfica não apenas representa os objetos no espaço, mas também o espaço de objetos. Não apenas a figura sobre o fundo, mas o fundo em si. Isso foi essencial porque o fundo passou a ser o espaço das atividades públicas. Então, onde não há construção, onde o fundo em que as figuras estão sobre, se tornou o espaço público. Mas a ideia de cidade, que tradicionalmente é relacionado e organizado pelo seu fundo, pelo seu ground, pelo seu solo, teve uma enorme transformação desde então. Solo, ou fundo, em desenho urbano, é sempre esse plano contínuo e estável que funciona como referência para negociar os conflitos da cidade. Público contra privado, massa contra vazio, planejado contra emergente. E a ideia ocidental da cidade sempre tenta reforçar a continuidade do solo. Mas Hong Kong exagera a conexão em 3 dimensões
a certo grau que a cidade elimina qualquer referência ao solo ou ao fundo. Então, a história do urbanismo, por todos os tempos e todas as culturas, sempre foi uma de relações de figuras contra fundo. Hong Kong mostra uma visão completamente diferente, que é a contínua conexão, a contínua relação entre figuras em si. Então, os edifícios, eles não tocam o solo, os edifícios se conectam entre si, como se fosse um quebra-cabeças. A cidade, então, se torna uma massa conectada em 3 dimensões, produzindo um efeito de interioridade em escala urbana. Ao contrário da cidade europeia, em que as atividades públicas sempre acontecem no solo, sempre acontecem no fundo, Hong Kong, os eventos públicos acontecem dentro dessas figuras, dentro desses edifícios. Então, há protestos políticos dentro de shopping centers, por exemplo. E a cidade, de acordo com sua interconectividade tridimensional, pode ser entendida como uma única massa. Bom, na minha proposta, o hotel ele abriga todas as atividades privadas e públicas, complicando qualquer ideia de um solo ou um fundo que organiza as partes. O edifício é desenhado de certa maneira que ele utiliza as qualidades espaciais de edifícios já existentes e partes desses edifícios já existentes. Ele produz um espalhamento de todos os tipos de objetos, onde as partes são autônomas do todo e o todo é autônomo das partes. Então, da ideia do Sudeste Asiático da massa, eu passo para a ideia da confusão. Então, esse é o volume do edifício. A sua fachada é feita dos componentes mais comuns de catálogos construtivos. E, como é possível ver, algumas partes não são habitáveis por humanos. Então, eu gostaria de argumentar que, por toda a história, a arquitetura sempre produziu abrigo para todos os tipos de objetos, incluindo humanos. Então, eu gostaria de propor mais 2 tipos de habitantes para esse edifício, além dos humanos. Então, o primeiro habitante é data servers, servidores de data, estão espalhados por todo os Alpes, e o critério de qualidade para os espaços que abrigam data é muito diferente do nosso critério de qualidade para seres humanos. Então, é necessário que não haja luz e que esteja constantemente frio. E a posição do data server nessa cidade italiana é muito estratégico, porque as temperaturas são baixas e geograficamente ele está no centro da Europa. O segundo habitante é a acumulação de capital. Edifícios têm sido desenhados e construídos não apenas mais para seres humanos, mas para a pura acumulação de capital. Então, de Nova York, que é essa torre nova do Vignoli, que ninguém mora nela, ela foi inteira vendida, mas quem possui os apartamentos são empresas, ou indo para o outro oposto, na China, em que se constrói cidades inteiras que não tem nenhum habitante, além de acumulação de capital. Então, esse aqui é o zoneamento em corte do meu edifício, da minha proposta. Quando as lajes estão na diagonal,
o que facilita a circulação de ar. O espaço é ocupado por data. Quando a laje está na vertical, o espaço é ocupado por acumulação de capital, e quando a laje está na horizontal, ela é ocupada por humanos. Então, a seção, como a planta, é composta de partes de edifícios já existentes. Então, o hotel, ele abriga todo o vilarejo, que agora pode ter todos os seus edifícios existentes preservados, mantendo essa imagem nostálgica. E, ao mesmo tempo, a minha proposta introduz novas atividades econômicas no vilarejo. O acesso ao edifício é feito por teleféricos, e a sua experiência é de total interioridade em escala urbana. E o efeito visual do edifício é a pixelização da realidade, como se fosse um defeito de tela de computador colocado na paisagem. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pequena propaganda. Se vocês estão interessados em se aprofundar nessas ferramentas digitais, eu tenho um curso online de modelagem paramétrica e computacional com Rhino e Grasshopper, que está disponível no Learn Café ou no YouGreen. Mas se vocês quiserem fazer no Brasil um curso presencial para aprender não só apenas as ferramentas, mas a maneira de pensar, eu fortemente recomendo os Visiting Schools da AA em São Paulo e no Rio de Janeiro. E se você estiver interessado pelo meu trabalho, esse aqui é o meu website, victorsadenberg.com. Aqui tem diversos outros projetos e também tem o meu e-mail, se vocês quiserem fazer contato, qualquer pergunta, qualquer discussão. Então, gostaria de agradecer novamente ao convite da professora Gabriela Izar, e agora acho que a gente pode ter uma discussão. Obrigado.